Bom dia. É um prazer grande estar aqui com vocês, começando mais uma edição do Fórum Longevidade Brasil. Esse ano é um ano especial porque o Rio, capital do G20, a gente também quer que seja o Rio, capital da Longevidade Brasil. Então, essa é a proposta deste fórum, para a gente conseguir incluir na pauta do G20 a longevidade. Então, nós vamos ter um dia de discussão, de debate em torno do tema longevidade e terminando com o Dr. Alexandre Kalash, que é a referência internacional em longevidade. E, por acaso, é carioca. Então, é uma satisfação muito grande ter o Dr. Kalash com a gente, de novo, depois desses 7 anos. Ele ajudou a lançar na Associação Comercial, que o Dr. Paulo Protásio gentilmente nos cedeu para lançar o Movimento Longevidade Brasil. E hoje a gente está de volta com o Dr. Kalash aqui encerrando as nossas atividades. É uma alegria e uma emoção muito grande estar com vocês aqui, porque amplia a voz. Eu acho que a longevidade ajuda a gente a socializar mais. Então, cada ano que passa, a gente vai sentindo a necessidade de se juntar. Então, essa é a proposta do movimento. A gente está sempre em movimento em relação ao outro. Gratidão por vocês estarem aqui e gratidão por todos que estão construindo esse evento com a gente, porque, afinal, o movimento é colaborativo. Então, eu vou passar a palavra agora para o Dr. Protásio, que tem logo em seguida uma call para fazer, então a gente atrasou um pouco, perdão. O trânsito no Rio continua o mesmo, né? Então, mas a gente insiste em achar que melhorou, então, Protásio, é com você. Bom dia, gente. Eu queria começar dizendo que a gente tem muita sorte, porque se nós estivéssemos em Roma, 2.600 anos atrás, a expectativa de vida era 22 anos. Então, por consequência, a gente está no lucro. O que é mais importante é o que aconteceu no mundo que nos favorece, e a gente não sabe bem ainda o que é. E nós precisamos aprender, nós precisamos perceber o que nos favorece e trabalhar com o que essa oferta nos traz. O mais importante, na verdade, é que o tempo, e que nos pressiona também, continua nos pressionando, ele continua igualzinho. Da mesma forma, 2.600 anos atrás, em Roma. Então, o que eu queria provocar vocês é o seguinte: a longevidade não é mais um processo de uma longa vida. Não pode ser mais um processo de longa vida, porque a gente já atingiu. Essa semana, inclusive, eu vi um desastre total. Uma senhora que estava fazendo 105 anos, o seguro de saúde dela cancelou a sua... Porque a expectativa deles era... Você imagina o que vai acontecer com o setor de seguros com a longevidade. Eles não estão nem preparados para isso. Eles não estão nem sabendo o que isso vai acontecer. Então, os nossos desafios são enormes, são sensacionais, porque são absolutamente estruturantes. Ou seja, ou nós mudamos o procedimento, ou a gente vai ficar sem a condição de buscar essa coisa que eu acho que a longevidade é a busca da felicidade. Ou seja, a gente tem que ser feliz. E ser feliz não é uma barbada, não é uma coisa trabalhosa. Ela tem que ser elaborada, ela tem que ser condicionada, ela tem que, inclusive, ter algum tipo de comportamento que você, saindo fora dele, você está colocando em risco a sua perspectiva de vida. Então, eu vim preparado para falar às 9 horas. E eu queria falar com vocês muita coisa. Inclusive, eu comecei a fazer alguma coisa em torno de um processo de mudar o mundo. E eu mudei o mundo. Consegui mudar o mundo graças a pessoas como as que estão aqui hoje, em especial a Fabienne e o Joaquim, que os dois, um queria me apresentar ao outro.
Não, e a longevidade já me permite dizer que o Joaquim eu conheci antes que a Fabienne. Ele era garoto, imagina, hoje professor da Universidade Católica, no sentido de ser o homem do design, da introdução do ESD da vida, enfim. Tanta coisa que a gente fez junto, inclusive uma mudança do quadro, que ele era parceiro de um grande promotor desses quadros de mudanças no Rio, quando a gente mudou a marca do Rio de Janeiro. E a marca do Rio de Janeiro, ao ser mudada, ela foi condicionada a uma série de coisas. Criamos, inclusive, um movimento lindo de morrer, à época que foi o Rio Mania, ou seja, nós incorporamos algumas coisas. Eu não vou entrar por aí, porque senão eu não acabo não saindo falando do processo da minha introdução. A minha introdução é o seguinte: existe um momento muito bom para nós agora, e eu vou tratar de fazer isso durante a reunião que vamos ter aqui hoje, em que a gente possa usar o G20 para fazer o processo da mudança. Por que o G20 precisa fazer o processo da mudança? Não que ele venha acrescentar mais um tema à longa lista que ele já tem. Ele tem uma longa lista. Para vocês terem uma ideia, o G20 começou a ser necessariamente um movimento de união para justificar certas soluções pelo lado financeiro. Ou seja, o mundo ia quebrar, não ia poder pagar as contas. Aí eles disseram, não pode, o mundo não pode quebrar, tem que ficar vivo. Então, vamos fazer o quê? Aí juntaram os 20 países, um deles a Europa, né? A economia europeia, que tinha uma representatividade importante, e mais 19 países escolhidos a dedo. E esses países sentaram com os seus ministros da Fazenda e os seus presidentes de Banco Central. E aí resolveram dizer, pô, ninguém paga ninguém, a gente paga aqui uma coisa que pode passar por uma ação de acomodação financeira e vamos fazer uma reunião o ano que vem. E essa combinação foi feita, chegaram o ano que vem e disseram, finanças não resolve tudo. A gente não pode resolver todos os nossos problemas só com os ministros da Fazenda. Vamos chamar outros ministros. Hoje, todos perfilam. Vai dar saúde ao processo da onde a gente pode imaginar a cultura. Hoje, a mulher, a juventude, as estruturas da área de tecnologia digital, tudo isso está permeado dentro de uma enorme, extensa atividade que vai ser exposta, eu espero que seja pela Fabienne, para explicar melhor como é que é essa condução, em que a gente vai poder botar na tela os seus principais passos. É tão rico, que a gente deveria absorver isso como sendo parte do processo da compreensão da longevidade. Ou seja, a longevidade tem que estar dentro desses conjuntos de ações, de tal forma que elas sejam buscadas nas suas soluções a nível universal. Não é o local só que vai valer. O valer vale, sim. Você roubou minha água? Estou brincando com ela. Tão prestimosa. O mais importante que a gente pode imaginar nesse processo, na verdade, é que se o mundo tiver que pagar essa conta, ele vai ter que ser tão inteligente quanto foi no momento em que todos se desesperaram e tem que se unir para fazer como é que a gente paga para não fazer a quebra geral. Então, eu não vou passar nenhum slide. Acho que vou estar cancelado a operação dos slides. Seria longa a história. Eu volto, prometo que se aqueles que a Fabienne não utilizar, eu os utilizarei, e vou explicar um pouquinho mais essa ação de vocês. Por que eu digo isso? Por conta da Índia. A Índia foi a reunião anterior. A reunião anterior terminou em dezembro do ano passado, em que o Brasil recebe das mãos do primeiro-ministro da Índia
o mandato de exercitar a nova fase, que seria a reunião do G20 de 24. A Índia foi em 23. Não. A Índia, na realidade, ela foi apontada para ser em 22. O que acontece de lindo nesse negócio nosso aqui, hoje? É que o destino trouxe para a gente uma ação diferenciada. O G20, ele não tem endereço, ele não tem prédio, ele não tem secretaria-geral, ele não tem nada, ele é zero diante do elaborado do procedimento. Mas ele tem uma enorme capacidade de ação. Qual seja, ele tem uma troika. A troika é o host, que vai ser aquele que vai receber... Não vou usar isso. A host, que vai receber a reunião, é o primeiro cara no processo. Eu não vou entrar nisso, porque, se eu entrar nisso, eu não vou sair a tempo para fazer a minha call. Tá? Então, fica a promessa. Eu vou ser substituído pela Fabienne. Ela apresenta tudo. Não, eu vou fazer isso, eu vou chegar lá. É só parar por aí. Não vai mais adiante, não, Richard. Tá bom, obrigado. Então, o que acontece nesse procedimento nosso é o seguinte. O nosso primeiro-ministro, Modi, Narendra Modi, ele é um homem idoso. E ele vinha comandando a Índia já há 8 anos. Aí, de repente, ele foi 4 das reuniões do G20 mais de 5 vezes. Ou seja, ninguém, primeiro-ministro, presidente da República, vai a uma reunião uma vez, 2, vai para, no máximo, assinar. O resto do pessoal trabalha. Ele não, ele foi 3, 4 vezes durante aquele período do ano que você está trabalhando. Para fazer o quê? Levar ideias. A Índia tem um problema enorme em relação às mulheres, porque elas tinham que serem elevadas. E, para serem elevadas, ele disse assim, se o mundo elevar a mulher, a Índia vai junto. Eu não vou precisar ter um trabalho de quebrar o processo dessa relação, do significado e da importância da mulher na Índia. Eu faço no mundo. Aí ele provocou. Criou-se a linha de ação da mulher dentro do G20. Gente, houve um disparo enorme no mundo em relação a esses valores. Então, o que eu quero colocar para vocês é que ele foi senhor desse movimento. E ele ia ser 22. Sabe o que ele fez? Ele foi à Indonésia, que seria 23, e disse, Indonésia, você é muito legal, você é muito capaz, você está dentro do processo, assume 22 e me passa para 23. Você vem em primeiro lugar. O que ele ganhou? 1 ano. Ganhou 1 ano e ganhou um laboratório. Ele fez o exercício com a Indonésia. A tarefa dele de eleger os títulos das operações foi dele. Gente, ele fez tanta coisa que startups... Alguém deixou de ouvir falar startup? Que é um negócio do século XXI, dia seguinte. Ele criou. Hoje, a Índia foi o primeiro a ser colocado dentro da discussão de startup. O Brasil ganhou um novo título, uma nova rotulagem. Sabe outra coisa que ele colocou? O mundo é 71% ignorado. 29% conhecido. Por quê? Terra e água. O tal negócio de oceanos. Oceano, gente, é coisa nova para a gente. O que aconteceu? Colocado na pauta da Índia. O Brasil vai fazer a primeira reunião oficial de oceanos. Gente, o oceano é tudo. O oceano tem tudo aquilo que a gente precisa. Alimento, tem
hoje um esquema chamado algas, que a gente faz tudo com algas, faz tudo dentro do procedimento. Então, de repente, esse senhor trouxe também uma discussão de longevidade. Começamos a conversar sobre isso. Então, eu faria para vocês uma sugestão. Primeiro, comemorar. Eu acho que a Carlota tem essa expectativa. Se ela não tivesse essa expectativa, ela não estaria aqui. Ela brigou por esse espaço. E ganhou esse espaço. Ela tem mais. Ela tem a necessidade de, junto com vocês, conosco, de harmonizar os nossos interesses. Por quê? A gente está muito separado, muito espalhado, muito dividido. Então, a gente tem que convergir. E essa conversibilidade existe potencialmente. Mas precisa ter ajuda. A gente precisa ter capacidade de estruturar isso. E, dentro dessa perspectiva, eu deixo vocês no exercício, vou fazer o meu trabalho e volto aqui um pouquinho. Muito obrigado. Olha, o Protásio encanta, né? Porque o conhecimento dele é vasto e, na realidade, ele vai levando a gente a se juntar para trabalhar. Eu acho que esse desafio que ele não lançou um desafio para a Carlota, ele lançou um desafio para todos nós, né? Vamos movimentar no sentido de agregar esforços. Bom, nessa de agregar esforços, uma possibilidade que a gente tinha levantado antes e que não tinha conseguido, hoje a gente, por uma desistência, a gente teve a facilidade de conseguir uma abertura da Casa G20, aquela maravilha que está lá na Ipanema, que está fazendo uma exposição fantástica sobre o que se faz de positivo com cidade integrada. Então, a gente batalhou muito para trazer o pessoal aqui para falar disso, porque as coisas negativas o Rio fala, mas as coisas positivas é difícil a gente juntar. Então, vamos falar das coisas positivas. E, na sexta-feira, agora estão todos convidados, principalmente vocês que estão aqui desde cedo, estão convidados a estar conosco na Casa G20, lá em Ipanema, onde estão apresentando os projetos do Cidade Integrada. São muito bonitos. A gente tem Copacabana, o projeto Revivar Copacabana, que vem logo a seguir. Vocês vão ver que a gente está tentando levantar essas questões positivas de Copacabana, né? Então, vamos fazer alguma coisa positiva. E agora, para não demorar muito, vou passar para a nossa secretária da Juventude e do Envelhecimento. O nosso lema é Conectando Gerações, Construindo Longevidade, porque a integração de gerações é muito importante, tanto que a gente tem uma secretaria que cuida disso. Isso é muito bom. Olha, o nosso Estado é ótimo. A gente tem que valorizar o que tem. Tá? Doutora Lívia, Polícia, passa a palavra para você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã com todos vocês, né? Já adianto, Carlota, que eu estou muito à vontade. Tá? Estou vendo aqui várias pessoas, vários rostinhos bem conhecidos, pessoas que eu já conheço, né, de longa data, pessoas que me acompanham a minha trajetória profissional, e isso me deixa muito feliz. Quer dizer que a gente está no caminho certo e eu estou no lugar certo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? O meu nome é Lícia Matesco, eu estou superintendente da pessoa idosa pela Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável, e também presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Né? Ano passado,
em agosto, eu fui eleita, né, presidente pelo Conselho, pela sociedade civil, pelos representantes governamentais, função essa que me traz um orgulho muito grande, viu, Carlota? Já conselheira há algum tempo do SEDEP e agora presidente, né, deste conselho, uma responsabilidade muito grande que eu recebi com muito carinho e como um grande desafio dentro da minha trajetória profissional. Saibam que a gente tem falado bastante sobre etarismo, né? A gente tem ouvido falar bastante. Vocês sabem que eu sofri etarismo nesse dia? Sério. Sério, sério. Eu costumo brincar, Alexandra, a Alexandra foi nossa conselheira, eu costumo brincar que eu sofri etarismo ao contrário, por ser mais jovem, né? Muitos questionaram uma pessoa tão jovem, né, ser presidente de um conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa idosa, mas a minha trajetória profissional, ela fala por mim, né? Na verdade, eu não comecei agora, eu já estou há muito tempo atuando junto a essa política. Eu inicio a minha trajetória junto à maior ILPI do estado do Rio de Janeiro, que é o Abrigo Cristo Redentor. Comecei como estagiária e de lá saí como diretora, né? E tive a oportunidade de passar para a gestão da Secretaria de Estado, né, na Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, onde eu tive a oportunidade de estar coordenadora dos abrigos próprios do Estado, né, tive essa grande responsabilidade, e também atuei como superintendente da Proteção Social Especial, né, que é ligado ao sistema de assistência social. Então, assim, são mais de 15 anos aí já militando dentro dessa política, e agora tendo esse privilégio, né, de atuar junto, né, às políticas públicas voltadas às pessoas idosas. Agora eu estou somente cuidando, né, dessa pauta. Estou muito feliz, estou aqui com a presença aqui do meu amigo, que já me acompanha, né, desde o Abrigo Cristo Redentor, quando tive a oportunidade de estar representando, responsável pelo Centro Dia, que é um equipamento maravilhoso, ao qual eu tenho um carinho imenso, né, e que também é do Centro Dia, Eduardo Rabelo, não é isso? Muito, viu? Tá boa a memória, né? Que bom. Mas, assim, gente, sem mais delongas, né, eu vou iniciar a minha apresentação. Eu preparei aqui uma apresentação bem interessante. Na verdade, eu queria até que o doutor Paulo estivesse aqui, porque ele falou sobre o G20, sobre a longevidade. Eu vou te pedir para você me ajudar, porque eu tenho uma dificuldade, minha coordenação motora não é boa para isso. Ele falou sobre o G20, né, a gente está falando sobre longevidade, e eu acho que eu vou trazer algumas informações para justificar a importância da gente levar essa pauta para o G20. Né? A gente tem aí algumas informações importantes, né, alguns números que chamam bastante a nossa atenção e traz a urgência, né, da gente levar essa discussão e efetivar, né, políticas públicas para esse público. Né? Se não for problema para você, eu posso ficar de pé? Porque, assim, eu tenho uma dificuldade de fazer a apresentação sentada. Então, gente, como eu falei, né, a Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável, vou pedir para passar. A nossa secretaria é uma secretaria nova, né, uma secretaria que foi criada no ano passado, através de decreto do nosso governador, né, 10 de janeiro de 2023, integra pautas distintas, sem comprometer as peculiaridades e requisitos das políticas públicas para jovens e pessoas 60 a mais no estado do Rio de Janeiro. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês a organização da nossa secretaria, só para que vocês possam, né, entender em que lugar, né, nós estamos, que espaço é esse que a gente ocupa. Né? Secretaria. Aqui nós temos 3 superintendências, né? Nós temos a superintendência de gestão, que cuida da parte administrativa, nós temos a superintendência da pessoa idosa e nós temos a superintendência da juventude, ou seja, nós, para as duas pautas que são trabalhadas no âmbito da nossa secretaria, possuem, né, superintendências distintas para a gente poder tocar, né, as temáticas de acordo com aquilo que foi planejado, né, pelo nosso governador, pelo nosso secretário. Pode passar. E aí, pensando um pouquinho na nossa superintendência, né, a gente tem aqui como missão coordenar e promover a política estadual da pessoa idosa, por meio do planejamento, da execução e do controle social junto aos 92 municípios do estado, com vistas ao envelhecimento saudável e cuidado. Pode passar. E aí, pensando um pouco nas nossas diretrizes, né, enquanto secretaria, a gente está organizado da seguinte forma, né, dentro de uma perspectiva intergeracional, intersetorial e transversal,
tendo em vista a construção coletiva das bases para o envelhecimento saudável e cuidar das pessoas idosas no estado do Rio de Janeiro. A gente está falando de uma pauta, né, da pessoa idosa, né, e é impossível a gente não ter esse diálogo com as outras políticas, né? Então, a gente tem conversado bastante com a assistência social, com a saúde, com a educação, com a cultura, para que a gente possa efetivamente atender às pessoas idosas em todas as suas necessidades, né, enquanto um cidadão de direito, né? E é inevitável a gente pensar essa política sem conversar, né, com todos os atores envolvidos. Pode passar. E aí, agora eu vou falar um pouquinho, né, o porquê, né, da gente falar sobre pessoas idosas, falar sobre o processo de envelhecimento, né? Eu trouxe alguns números aqui para a gente poder fazer uma reflexão bem rápida, né, com relação à realidade que a gente tem hoje a nível, né, de Estado. Né? A população fluminense é essa aqui, né, de mais de 16 milhões de pessoas nós temos hoje no território do nosso Estado. Desses 16 milhões, nós temos 3.025.629 pessoas idosas, ou seja, 19% das pessoas são idosas. Isso de acordo com os últimos dados do IBGE. Né? E aí, o Rio de Janeiro, né, quando a gente olha agora a âmbito nacional, ele aparece em segundo lugar, com o maior índice de envelhecimento. São 105,9 contra 80,0 no cenário nacional. Ou seja, né, bem chamativo isso para a gente enquanto Estado. Né? E aí, né, como uma boa assistente social que sou, né, eu sempre gosto de olhar para dentro do cadastro único. Né, para quem não conhece o cadastro único, né, é a base de dados, né, que traz para a gente todas as situações de vulnerabilidade, né, a qual a nossa população poderá ou pode estar, né, sendo acometida. Né, e quando a gente olha para dentro do cadastro único, eu tenho 6 milhões, pouco mais, né, quase 7 milhões de pessoas cadastradas dentro do cadastro único. Desse número de quase 7 milhões, eu tenho 967.406 pessoas idosas. E aí, quando a gente começa a fazer um recorte, né, quando a gente começa a olhar para dentro do cadastro único, a gente traz alguns números bem interessantes. Né? A gente tem 205.425 em pobreza e pobreza extrema, 4.030 vivem em casas sem banheiro, 4.520 em situação de rua, 167.379 têm alguma deficiência, 926,79 pretas e pardas, 752.755 com instrução até o ensino fundamental. Né? São alguns números bem interessantes, né, e que justificam, né, eu acredito que justificam a importância de hoje nós termos uma Secretaria de Estado cuidando dessa pauta. Né? Na verdade, né, as pessoas que já estão há mais tempo militando nessa política, acredito eu, né, que já fazem essa discussão há bastante tempo, vão entender, né, o porquê, né, da gente estar trazendo esses números, é para evidenciar, né, e trazer, né, a importância de tudo que a gente tem trabalhado no âmbito da nossa secretaria, que é por políticas públicas efetivas. A gente sair um pouco do campo das ideias, que é fundamental para o nosso trabalho, e a gente começar a efetivar a política. Isso é muito importante. Pode passar. E aí, para isso, né, para a gente poder pensar em política pública, pensar no nosso planejamento, no nosso trabalho, né, hoje, na nossa superintendência, a gente está dividido em 3 coordenações. Eu tenho 3 coordenações junto, né, à nossa superintendência, para que a gente possa, né, efetivar essas políticas públicas que a gente está mencionando desde o início, e já a gente vai chegar nela para vocês entenderem, né, como é que vem se dando hoje o nosso trabalho. E aí a gente tem a coordenação dos centros de referência, a coordenadoria do Conselho da Pessoa Idosa e a coordenadoria de políticas públicas. Pode passar. Essas 3, né, coordenadorias, elas são coordenadorias distintas, mas que têm, né, dimensões, né, que se articulam entre si. E a gente tem a dimensão de gestão de política estadual da pessoa idosa, dimensão do controle social e a dimensão das ações finalísticas. Pode passar. Aqui, um pouquinho do que é a nossa coordenação de políticas públicas. Não vou, né, depois eu vou estar disponibilizando esse material para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre as coordenações. Não vou entrar, né, muito no que cada uma,
né, propõe, mas eu queria só fazer um resumo, por exemplo, a coordenação de políticas públicas. Qual é o trabalho da coordenação de políticas públicas? É pensar, é elaborar, é planejar todo o conteúdo que será realizado pela nossa secretaria. Tudo que a gente vier a publicar enquanto secretaria, normativas, resoluções, né, publicações, a gente está em vias aí de lançar uma cartilha, né, onde a gente vai falar um pouco sobre as políticas públicas voltadas para as pessoas idosas. A gente está em vias de lançar, né, eu não poderia falar, mas assim, eu já vou falar, porque eu fico muito ansiosa com tudo que é entrega, coisas que eu sei que vai fazer a diferença. A gente está em vias de lançar um panorama. O spoiler pode, né, dona Dina? Olha, então tá bom, hein? Vamos lá. A gente vai lançar, ainda esse ano, um panorama do envelhecimento no estado do Rio de Janeiro. Isso não existe, tá? Isso não existe. A gente ainda não tem nenhuma publicação que traga para a gente todo o cenário do envelhecimento conforme os municípios, conforme as regiões. Então, assim, a gente tem absoluta certeza que vai fazer total diferença, né, no trabalho dos municípios, conhecer, né, Araruama vai poder conhecer o cenário de Cabo Frio, vai poder conhecer o cenário de Rio das Ostras. Isso é política pública, isso facilita e dá a possibilidade de se pensar em ações efetivas na ponta. Então, a gente acredita que esse material realmente vai fazer total diferença e a gente tem trabalhado intensamente para que a gente possa construir, né, documentos, publicações que realmente vá de encontro à realidade dos profissionais que atuam junto a essa política. Então, a gente tem realmente se debruçado, né, sobre esse material para que a gente realmente consiga, né, o mais rápido possível, estar fazendo esse lançamento para que vocês possam aí, né, se deliciar com esse material, que realmente ficou um material muito rico, né, com muito conteúdo, que eu tenho certeza que vai orientá-los bastante com relação a essa execução da política. Né, pode passar. Esse é um pouco do trabalho da coordenação de políticas públicas. Nós temos uma coordenação dos centros de referência, que é a coordenação que fica responsável pelos nossos projetos que estão em execução e os que estão já em execução e aqueles que a gente vai começar a execução logo. Né, eu vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Né, então, ela tem basicamente essa responsabilidade de ficar à frente dos equipamentos públicos que estão sobre o nosso guarda-chuva enquanto superintendência. Pode passar. Nós temos também uma coordenação do Conselho da Pessoa Idosa. Mas, assim, alguém vai me perguntar, mas ué, como é isso? Vocês têm uma coordenação para cuidar do Conselho? Sim. Na verdade, quando a gente cria, né, essa coordenação, é que para a gente possa dar para os municípios condições, né, e suporte técnico para o gerenciamento do controle social. Né? Quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de atendimento, né, às pessoas idosas, e tudo isso começa pelo controle social. Então, identificando essa demanda, identificando a importância de se fortalecer esse espaço, né, de escuta, né, por parte da população idosa, nós criamos essa coordenação, e aí vocês vão entender um pouco ao longo da apresentação a diferença, né, de quando a gente tem o controle social fortalecido, quantas políticas públicas podem avançar no atendimento às pessoas idosas. Pode passar. E aí a gente vai falar um pouco agora do que a gente realizou, né, ao longo do último ano, e a gente está realizando já neste momento. Aí eu quero falar um pouquinho para vocês, eu não sei se todo mundo aqui ficou sabendo desse projeto. Projeto Qualidade, foi uma parceria que nós fizemos com a UERJ no ano passado, 2023, para que a gente pudesse capacitar, né, e dar condições dos profissionais que atuam junto a essa política, né, se apropriar, poder se aproximar, né, de alguns temas importantes quando a gente fala em políticas de cuidado. Né, foi um projeto maravilhoso, nós ofertamos 3 cursos de qualificação profissional. Esse curso ele foi ofertado na modalidade EAD, e nós oferecemos atualização no cuidado com a pessoa idosa, introdução à gerontologia, treinamento em gerontologia. O total de inscrições, 1.500 vagas ofertadas, nós tivemos 2.978 pessoas à procura desses cursos. Né? Municípios envolvidos, 86. Para a gente que trabalha no Estado, né, isso aqui é uma vitória. A gente conseguiu atingir 86 municípios. Então, assim, foi um sucesso. Né? A gente ficou muito satisfeito, enquanto secretaria, com o que a gente entregou, e a nossa expectativa realmente não poderia ser diferente, a não ser a continuidade, né, desse projeto. Pode passar. E aí a gente chega agora na segunda fase. Pode passar.
A gente chega agora na segunda fase do projeto Qualidade, né, agora novamente com a oferta de 3 cursos de qualificação e formação profissional na modalidade EAD e semipresencial. Esse é o diferencial para esse ano. Esse ano, o projeto Qualidade ele será semipresencial. Serão 3 oficinas com um seminário. As oficinas terão como tema Introdução à Comunicação Não Violenta, Teoria e Prática, elaboração de oficinas para trabalho com grupos de pessoas idosas em centros de convivência, centros GIA, EILPI, Educação em Direitos Humanos, uma cultura de respeito à dignidade humana. Tá? São essas as oficinas que nós vamos trabalhar. Essas oficinas elas serão realizadas, né, de maneira regionalizadas. Nós estaremos nas 8 regiões do Estado, levando essas oficinas para que a gente possa trabalhar esses temas. A gente, na verdade, quando a gente pensou, né, esses temas, a gente conversou com os profissionais que atuam junto a essa política e foi identificado por eles a necessidade da gente se aprofundar, né, dentro desses temas. Então, esses serão os temas que nós vamos trabalhar de maneira presencial dentro das 8 regiões. Tá? Os cursos programados, cuidados paliativos, né, a gente sabe o quanto é importante a gente falar de políticas de cuidado, a gente está num momento importante, então nós avaliamos, inclusive em conjunto com a Secretaria de Saúde, a necessidade da gente falar sobre cuidados paliativos, então será um dos cursos que nós vamos ofertar, gestão em políticas públicas, pensando na atuação dos municípios diante dessa política, e formação de curso de cuidadores, que foi uma outra demanda que se apresentou para a gente, e a gente resolveu aí assumir, né, essa pauta e levar essa possibilidade, né, de profissionalização para as pessoas que não têm condições, muitas vezes, de pagar um curso como esse, mas têm esse desejo, né, de ter essa formação. Então, o curso de formação de cuidadores está previsto dentro do projeto de Qualidade, agora na sua segunda fase. Pode passar. Então, um outro projeto muito importante, né, que nós iniciamos em dezembro do ano passado, se chama Projeto 60 Mais Reabilita. Né? O que vem a ser o Projeto 60 Mais Reabilita? É a realização de atividades físicas de reabilitação de caráter preventivo, de convivência sociocomunitária e de integração intergeracional. E aí, quais são os profissionais que atuam, né, mediante essa perspectiva? Nós temos fisioterapia, nós temos profissional de educação física, técnico de enfermagem e articulador comunitário. A abrangência, né, assim, a gente colocou aqui estadual, mas eu vou explicar como que está se dando nesse primeiro momento. Os territórios são os territórios vulneráveis, de acordo com aquilo que se mostra para a gente, né, enquanto território, intersetorial e complementar. Né, 100 polos na região metropolitana, mais 100 polos serão implantados progressivamente nas demais regiões. Na verdade, quando a gente chega na secretaria, já existia, né, um projeto similar, né, a esse acontecendo, mas que não atendia, né, a nossa expectativa enquanto política pública. Né? A gente fez uma avaliação, né, repensou o projeto e nasce o 60 Mais Reabilita. São 100 polos aqui na capital, onde nós vamos ofertar 2 atividades, né, dentro desses polos, que é o de fisioterapia e o de atividade física ao ar livre. Tá? Esse projeto ele já está acontecendo, já temos 100 polos acontecendo, depois eu vou disponibilizar para a Carlota os locais, para aqueles que tiverem interesse, o link, já temos um link de inscrição, ele já está em pleno vapor, né? E a nossa expectativa agora, nesse momento, é de ampliar para todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Aí alguém vai me perguntar, Alicia, mas por que a capital? Né? Por que a capital? Vocês não avançaram para os outros municípios? Então, né, como bem falei no início, nós trabalhamos com números. Né? E hoje, o município do Rio de Janeiro é onde tem a maior concentração de pessoas idosas. Né? Isso chamou muito a nossa atenção. E um outro fato importante é que todo projeto, quando ele começa, é importante que a gente acompanhe em loco, né, o seu funcionamento, a sua execução, até para que a gente possa identificar os pontos altos, os pontos baixos, até para a gente poder pensar se realmente é uma política pública efetiva. Então, a gente começa pela capital, para que a gente pudesse acompanhar. Só tem mais 5 minutos? Então, tá bom. Então, vou acelerar. Então, a gente começa pela capital, para que a gente possa, né, efetivamente acompanhar em loco e fazer as entregas, né, que a gente tem enquanto planejamento lá na secretaria. Pode passar. Depois eu posso falar quem tiver interesse, mas
detalhadamente, nós temos o CRAP, que serão os nossos centros de referência em atenção à pessoa idosa. Tá? É um equipamento muito similar ao centro-dia, ao centro de convivência, mas não é nenhum dos dois. Lícia, como é isso? Não. É um equipamento, na verdade, nós criamos, inclusive, uma resolução para poder normatizá-lo enquanto política pública. Isso é importante. Tá? É uma política pública hoje o CRAP. Eu não coloquei aqui o número da resolução, mas depois eu posso estar disponibilizando. Implementar equipamentos públicos, a nossa ideia é que ele seja regionalizado. Inicialmente, Vassouras e capital, tá? Região Centro-Sul, município de Vassouras, e aqui na capital do Rio de Janeiro, na região da Zona Oeste, que é onde tem uma concentração muito grande de pessoas idosas. Esse projeto, a ideia é a gente começar já a sua execução agora no mês de maio. Eu ainda não tenho uma data, a gente ainda está fechando alguns detalhes, mas logo, logo ele vai estar, né, em execução. E aí a gente tem aqui, né, a gente fala sobre intersetorialidade, né, parceria com os municípios, é isso mesmo, é o Estado fazendo o papel do Estado, que é acompanhar e monitorar, né, as ações municipais. Pode passar. Capacitação aos conselhos. Ano passado nós fizemos uma capacitação, é uma parceria com o Ministério Público, com o SEDEP, com a Secretaria, para que a gente possa capacitar, né, todos os conselhos municipais, né, do nosso Estado. E aí a gente fez a gestão estadual do controle social, por meio do fomento das ações no âmbito do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Fizemos um termo de cooperação técnica com o Ministério Público para ações conjuntas de capacitação, apoio aos conselhos e fundos regionais e particularizados, assessoramento técnico aos conselhos e fundo da pessoa idosa dos 92 municípios. Né, a gente teve alguns frutos muito positivos dessa capacitação. Quando nós iniciamos as atividades, dona Dina, a gente começou com 56 conselhos municipais ativos. Ao final, a gente fecha com 75. Né? Foram 522 profissionais capacitados, tá? E todos os municípios foram atendidos por essa capacitação. Pode passar. E aí, para fechar, acho que dentro do meu tempo, eu trouxe aqui uma reflexão. Na verdade, a gente está na década do envelhecimento saudável, né? A gente tem aí uma agenda para cumprir, né? O doutor Paulo falou um pouquinho no começo. As 4 áreas, né, de ação da década: mudar a forma como pensamos, sentimos, agimos com relação à idade e ao envelhecimento, garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas, entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde, contratados na pessoa idosa, adequados à pessoa idosa, propiciar o acesso a cuidado de longo prazo às pessoas idosas que necessitam. É isso. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a nós, Lícia. Foi muito interessante. Agora, aproveitando, já deixa eu fazer um pedido aqui, porque achei muito interessante o CRAP, porque o centro de dia fica muito amarrado, aí você qualquer outra coisa, mas o CRAP vocês estão criando. Então, por que só a Zona Oeste? A gente tem o projeto Reavivar Copacabana e tem muita área lá em Copacabana para fazer um CRAP. Então, gente, me ajudem. No próximo painel, nós vamos falar do projeto Reavivar Copacabana e já vamos pensar num CRAP Copacabana, por favor. Então, Carlota, perfeita a sua colocação, concordo plenamente. Né? E, na verdade, a gente tem conversado bastante no âmbito da Secretaria com relação à implantação do CRAP. A ideia do CRAP é que ele seja regionalizado. Entretanto, a gente está no município do Rio de Janeiro, né? Que é a nossa capital. Né? A gente tem uma demanda maior. Tá? Então, o que eu posso já te garantir de antemão, já te dar um spoiler, né, dona Dina, é que aqui na capital nós teremos um número maior de centros de referência em atenção à pessoa idosa. Nós ainda estamos fechando os locais. Né? A gente começa pela Zona Oeste, porque a Zona Oeste tem uma demanda muito grande de pessoas idosas. Claro que a gente está atento, né, às outras regiões do nosso município, mas a gente começa pela região, pela Zona Oeste, e a gente vai avançar para as demais regiões do nosso município. E, com absoluta certeza, eu vejo o bairro de Copacabana como sendo um bairro a ser contemplado. Isso aí é certo. Tá? Pode deixar que está no nosso radar, fique tranquila.
termos de quantidade, acho que a gente está ganhando da Zona Oeste, mas porque a Zona Oeste, os idosos da Zona Oeste saíram da Zona Oeste e já foram para o interior. E os idosos de Copacabana continuam em Copacabana, com as calçadas precisando de conserto, com o asfalto precisando de ser mais liso. Ou seja, eu acho que eu acho interessante, mas de qualquer forma, vocês estão de parabéns por todo esse trabalho que estão desenvolvendo e nós de parabéns por termos vocês fazendo esse trabalho. Obrigada, professora. Bom, Gente,